História da educação. A história da educação é parte da história da cultura, que por sua vez faz parte da história geral. Em cada tempo, espaço histórico, a educação atendeu determinados objetivos, que correspondiam a visões de homem e de mundo. Para compreender a história da educação, é essencial situá-la na história geral. Dentre as principais fases da história da educação estão as seguintes: educação primitiva. Embora não existam provas, historiadores inferem que a educação entre os grupos primitivos ocorria de forma espontânea, ou seja, as crianças ou jovens aprendiam por imitação, ao observarem os maiores em suas atividades elementares, que eram a pesca, a caça, a agricultura, etc., a observação de fenômenos meteorológicos, alguns rituais sagrados e a preparação para a guerra. Com o passar dos séculos, passaram a fazer parte da educação dos jovens, que para isso precisavam ser treinados. Educação oriental. Desenvolvida por povos já civilizados, a educação oriental, ao longo do tempo, tornou-se intencional. A escrita sistematizada criada no Oriente, associada à organização social que se estabeleceu, levou à criação de escolas e mestres em alguns dos países orientais. No Egito, as crianças frequentavam a escola a partir dos 6 ou 7 anos, sendo as escolas elementares. Aprendiam a ler, escrever e contar. Para o povo e as escolas superiores ou eruditas, além do elementar, aprendiam astronomia, matemática, música, poesia, etc., para os filhos dos funcionários. A educação entre os hebreus, baseada nos livros sagrados, Torá e Talmud, tinha duração de 10 anos, dos 8 aos 18 anos. Entre os hindus, a educação era privilégio das castas superiores, embora não fossem comuns às escolas. Geralmente os pais eram responsáveis pela educação dos filhos, como base nos textos Vedas. Na China, a educação sistematizada só ocorreu a partir do período imperial, VA-C, e dividia-se em elementar, do povo, e superior, funcionários mandarins. Educação clássica. Desenvolvida entre os séculos VA, C e VD. C diz respeito à educação ocidental, e compreende Roma e Grécia. A educação grega teve 4 períodos: heróica, poemas homéricos, cívica, Atenas e Esparta, clássica, humanista, Sócrates, Platão e Aristóteles, e helenística, enciclopédica, cultura alexandrina. Cada período tem características próprias. A educação romana teve 3 principais períodos: heróico, patricia, V-3A, C, de influência helênica, e A, C, imperial, e A, C, VD, C. Embora sejam bastante parecidas, cultura e educação grega e romana possuíam pontos de divergência significativos. Educação medieval. Se desenvolve na época em que o cristianismo alcança toda a Europa, V-15D, C. O caráter é essencialmente religioso, dogmático, predominando matérias abstratas, literárias. Com prejuízo à educação intelectual e científica, é empregado o uso do latim como língua única. Educação humanista. Após o século XV, período da Renascença, é criada a educação humanista, uma nova versão do conhecimento greco-romano. A disciplina e a autoridade até então predominantes deixam espaço ao desenvolvimento do pensamento livre e crítico. As matérias científicas retornam ao currículo, embora ainda em segundo plano. Surge o colégio humanista, escola secundária, onde são estudados o latim e o grego. Os exercícios físicos são valorizados. Educação cristã reformada. Resultado da Renascença, no século XVI surge a reforma religiosa, e como resultado, uma educação cristã reformada, tanto católica como protestante. A educação católica pós-Renascença foi marcada por um movimento conhecido por Contra-Reforma. A Companhia de Jesus, organização criada por Inácio de Loyola, foi a mais poderosa arma contra os protestantes. As ordens religiosas, das quais se destaca a dos jesuítas, foram os responsáveis por disseminar o cristianismo por meio da educação durante séculos. O Ratio Studiorum era o currículo dos jesuítas, que ministravam uma educação inspirada nas escolas humanistas. Educação realista. Com base na filosofia e nas ciências de Galileu, Copérnico, Newton e Descartes, as chamadas ciências novas, a educação realista dá início aos métodos da educação moderna. Educação naturalista.
Com base nas ideias de Jean-Jacques Rousseau, a educação naturalista teve influência decisiva na educação moderna. Para Rousseau, são pressupostos para a educação: a liberdade, a atividade pela experiência, a diferença entre a mente da criança e do adulto. A criança deixou de ser vista como um adulto em miniatura, e passou a ser vista como um ser em desenvolvimento. Enfim, uma educação integral, que atenda aos aspectos físicos, intelectuais e morais. No entanto, para Rousseau, para cada aluno deveria haver apenas um educador. Educação nacional. Ideia originada com a Revolução Francesa. No século XVIII, a educação nacional pressupôs a responsabilidade do Estado para o estabelecimento da escola primária universal, gratuita e obrigatória, com vistas à formação da consciência patriótica. Atualmente, fala-se em educação democrática, pois se pressupõe que, na grande maioria dos países ao menos a educação primária já seja universal, gratuita e obrigatória. Referência: Luzuriaga, Lorenzo. História da Educação e da Pedagogia. 10º